Então, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Eu acho que hoje nós estamos, por enquanto, só em mulheres, então, boa noite. Nesse calorzinho gostoso. Estou aqui com o meu ventiladorzinho, porque está quente, né? Então, se em algum momento atrapalhar aí o som, podem me avisar, tá? Eu vou compartilhar, então, agora os meus arquivos. Então, hoje, pessoal, a gente vai iniciar falando das atividades formativas e depois vou pegar alguns conceitos principais. Lembrando, né, que nós já estamos na última semana da nossa disciplina e muito aprendizado que nós tivemos aí, então nós trocamos muita coisa. Fiquei bem feliz de acompanhar vocês nessa disciplina e eu gostaria de discutir um pouquinho mais sobre alguns pontos que eu acho bem importante. Uma pergunta antes, vocês viram aquela videoaula que eu desenvolvi, um plano orçamentário de vendas, de produção e assim por diante? Vocês conseguiram ver aquela videoaula? Acompanharam? Podem ser sinceros, não tem problema se vocês não viram, tá? É só para saber mesmo, porque aqui ela foi bem prática. Eu não lembro qual semana, mas eu já vejo, tá, Franciele? Isso mesmo. Isso mesmo. Então, ele tem ali, até ele foi utilizado na disciplina de orçamento, que era anterior a essa de vocês, que era para o semestral, sabe? Então, ali, ele tem a construção, e eu acho muito interessante, porque ele traz, assim, eu desenvolvi o cálculo, né, de todos os orçamentos, orçamento de vendas, até do recebimento, do fluxo de caixa, etc. Eu acho bem bacana, assim, por quê? Porque dá um apanhado geral do que a gente discutiu, tá? A Gisele colocou que acho que foi na semana 5, eu acho que foi sim. Tá? Então, quem não assistiu, assista. E se tiverem dúvidas, estou à disposição, tá? Para sanar qualquer dúvida, para a gente discutir sobre aqueles cálculos. Como são cálculos um pouquinho mais demorados para ser realizado, né? Eu preferi fazer uma videoaula do que aqui presencialmente, tá? Porque é mais, digamos, eu expliquei os primeiros meses e vocês podem, então, fazer na sua casa ali para todos os outros meses, para ver se vocês realmente pegaram a ideia, ok? Então, vamos lá, pessoal. Então, nós tivemos lá a atividade formativa da semana 5, né, que fala da empresa Chapa de Fogão a Lenha, né? Então, ali ele traz, né, qual a missão, visão e assim por diante, e as informações importantes que a gente precisa nessa atividade formativa. É saber, né, os objetivos, tá? Então, veja, quando a gente fala de orçamento, a gente sempre trabalha sobre os objetivos da organização, ou seja, como a gente já falou, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso hoje, a gente sempre relaciona os objetivos, o planejamento estratégico organizacional com os orçamentos. Então, tudo é interligado. Uma vez que você não faça essa relação, né, você pode ter problemas muito graves, né? Boa noite, José, seja bem-vindo. Então, esse era o principal foco da atividade formativa. Então, é uma atividade bem simples, ela não é uma atividade muito elaborada, mas a gente vai fazer juntos aqui, ok? Então, agora aqui eu só vou parar esse compartilhamento e eu vou compartilhar a minha tela para a gente fazer juntos, ok? Deixa eu só aqui. Então, se vocês estiverem com a calculadora na mão, estão vendo meus slides aqui? Conseguiram ver? Beleza. Então, aqui, o que deveria ser feito? Então, ele trouxe... Opa, passei demais aqui, perdão. Então, aqui, nós temos
o percentual de crescimento, então os objetivos, né, que a gente tem dessa organização. Então, ali em janeiro, ele quer aumentar 3%, né, em relação ali o volume de venda, e a variação do preço, 0,50%. Então, o primeiro ponto que nós temos que fazer é o volume de venda, ok? Então, como que a gente vai fazer esse volume de venda? Nós vamos pegar o 130, que é a quantidade que nós temos, né? Mais o 3%. Acho que vocês já fizeram, mas se alguém tiver aí uma calculadora e puder me ajudando e confirmando se eu estou calculando certo, eu agradeço. Então, vamos lá, 130 mais 30%. Então, nós temos aqui que 3% de 130 é 3,9, correto? Porém, quando a gente está falando de volume de venda, ou seja, a quantidade de um produto, a gente não tem como vender, digamos, o produto em si, meio produto, tá? Salvo em produtos que é granel e etc., mas nesse caso a gente está falando de um volume total. Então, aqui, como ele vai dar 133,90, esse volume de venda nós temos, então, que arredondar para 134, ok? Concordam comigo? Então, você sempre tem que fazer essa análise também. Então, por exemplo, se cair uma questão na prova que pede para você fazer esse volume de venda e tiver lá que é um produto e não fala nada, é a granel e etc., você arredonda. Ó, a Gisele disse que arredondou. Então, não esqueçam, tá? Porque isso é muito importante. Em algumas atividades eu vi que não arredondar. Então, dá uma diferença pequena. Claro que é uma atividade aberta e etc. Mas a gente tem que pensar que, por exemplo, se a gente for fazer num orçamento mesmo para a nossa organização, essas pouquinhas unidades, mesmo que seja ali 0,1, dependendo do tamanho da sua empresa, pode afetar muito no orçamento. Então, pode dar diferença de milhares, entende? Então, é muito importante a gente cuidar com esse tipo de arredondamento, principalmente quando a gente está falando aqui em volume de venda, ok? Ou volume de produção. Ah, daí ele trouxe que não tinha arredondado. Então, eu falo disso, não é que esteja totalmente errado, mas a gente tem que pensar isso como se a gente estivesse dentro de uma organização, né? E isso pode dar interferência. Então, por exemplo, aqui, vamos lá ver primeiro o preço de venda, daí a gente já calcula a receita do arredondado e sem arredondado, tá? Isso mesmo, Dani, eu lembro de falar com você. Eu acho que eu falei com o José também. Com a Ellen, eu não lembro se eu conversei, mas eu acho que eu já conversei com algum de vocês. A Franciele, eu também lembro dela. Então, a gente já conversou um pouquinho, né? Então, vamos lá. Agora, o preço de venda. Então, aqui nós temos o preço de venda de janeiro de 557,90, né? Oh, o José, eu lembro do José também. Eu, às vezes, não lembro o assunto, né? Mas eu lembro que eu conversei com vocês. Então, vamos lá. Então, a gente vai pegar 0,5%. Então, a gente vai pegar os 5,579 e somar, então, 0,5%, certo? Nesse caso, a gente até não precisa arredondar, tá? Porque ele vai dar ali um quebradinho, mas não tem problema, ok? Porque ele é o preço de venda. Então, o preço de venda ele pode ser quebradinho. Se você quiser arredondar também, não tem problema, porque seria pouco. Mas também lembrando que esses arredondamentos, às vezes, se for uma empresa que tem um volume muito grande, pode dar sim alteração. Eu recomendo vocês utilizarem sempre duas casas depois da vírgula, tá? E assim, quando a gente está na empresa, quanto mais casas depois da vírgula puder usar, melhor, né? Mas vamos manter aqui. Agora nós vamos fazer então a receita. Então, se a gente multiplicar aqui o 569 vezes o 134, nós vamos ter então. Alguém
Só confira se eu estou calculando certo, que eu estou calculando aqui rapidinho. Então, aqui nós vamos ter 75.132,46, ok? Agora, se eu multiplicasse ali o 560,69 vezes os 133,90. Vejam, aqui a gente está falando de poucas unidades. E já vai dar uma boa diferença, tá? Então, se a gente calcular, aqui a gente vai ter, ó, 75.076,39. Então, veja que ele vai dar uma diferença não tão grande, né? Mas já vai dar uma diferença. Então, se a gente calcular aqui a diferença, nós temos, então, ali R$ 56, ok? Então, aqui a diferença não será tão grande, ok? Mas, digamos, se você pega aqui em milhares ou alguma empresa maior, que então você pode ter essa diferença muito maior. Então, a gente tem que cuidar bastante. Ok, pessoal? Tranquilo essa atividade? Agora vocês já estão afiados, né? Tranquilinho? Beleza, Juliana já disse que sim. A Gisele também, a Ellen também, então tranquilo. Aí nós temos a atividade formativa da semana 6, ok? Então, essa atividade, ela vai lembrar um pouquinho a nossa atividade somativa, ok? Lá na nossa atividade somativa, nós também vamos fazer uma análise entre o que foi orçado e o que foi realizado, tá? Então, aqui diz que a empresa, então você é um controller, né? E o seu gerente, João Pedro, solicitou que você realize uma apresentação dos dados entre orçados e realizados, ok? Então, ele trouxe aqui inúmeros valores, então trouxe aqui as receitas orçada, o volume orçado, a receita realizada e o volume realizado, ok? Então, o que eu fiz aqui? Eu joguei na planilha aqueles dados. Então, quando a gente fala aqui desses orçado e realizado, normalmente as organizações já trabalham com softwares, tá? Então, esses softwares, eles já trazem isso, já trazem gráficos, já trazem não análise em si, mas já trazem os valores para você, ok? Então, aqui, eu trouxe primeiro a receita orçada e a receita realizada, ok? E aqui o volume orçado e o volume realizado. Então, aqui vocês deveriam fazer, então, 2 gráficos. Como que eu faço os gráficos? Eu seleciono os meus dados, clico lá em inserir gráfico, né? Para fazer análise, principalmente entre o que for orçado e realizado, eu acho que fica mais visível nós utilizarmos o gráfico de linha, ok? Então, aqui a gente consegue verificar o que foi orçado e o que realmente foi realizado. Então, se a gente analisar aqui, nós podemos ver, né, que nós tivemos aqui até certo ponto ele esteve maior e a partir de determinado momento ele diminuiu muito, né? Então, o realizado foi muito inferior à receita orçada. E aqui, claro, vocês podem mudar o título, etc. E daí nós temos o volume orçado. Então, nós vamos inserir aqui novamente, inserir gráficos e de linhas, ok? Então, aqui nós temos do volume, deixa eu colocar aqui, volume, e aqui o orçado, ok? Então, o que vocês evidenciaram lá? Lembro, acho que algum de vocês já responderam que fizeram, né? O que vocês veem aqui nesses 2 gráficos que diz aqui o que aconteceu nessa empresa? Por que teve esse problema aqui de tal momento ali reduzir tanto, né? Que pode até, quer dizer, interfere, né, na empresa como um todo. Alguém? Então, veja. Quando a gente fala aqui, eu vou puxar aqui para os slides de novo, daí a gente já conversa. Tranquilo aqui o Excel, montar os gráficos, e essa parte está tranquila, né? Me dê um oizinho. Beleza.
Então, deixa eu só voltar aqui para compartilhar o arquivo. Isso, Juliana. Juliana trouxe que acredita que não foi planejado, né, a compra de matéria-prima suficiente para vendas. Então, o que aconteceu, né? Então, aqui diz, né, que teve uma falha aqui no planejamento da produção, tá? Porque eles projetaram poucas vendas, né, de unidades. Então, que acabou afetando todo o estoque para os meses seguintes. Então, ele queimou na largada, aquela nosso, que a gente utiliza muito essa frase, né? Ela chegou ali, fez o volume. Então, o volume que ele tinha orçado era 60 e foi lá e vendeu quase 90, né? Então, tinha essa diferença muito grande. O que aconteceu? Tudo estoque, tudo que ela tinha reservado aqui, né, para esse mês, ela acabou tendo que fazer para atender essas vendas. O que impactou diretamente, né, como a Juliana trouxe, não ter a matéria-prima, não ter o produto em si para venda, né, e a partir do momento que você não consegue atender a demanda do seu cliente, a tendência é que ele deixe de consumir em algum momento. Então, automaticamente você tem essa queda. Ou o seu cliente deixa de consumir, ou você simplesmente não consegue atender, o que também acaba acarretando nessa queda de receita, ok? Então, o que era importante nessa atividade? Vocês conseguirem ler os gráficos. Então, o gráfico, ele sempre vai fazer a relação, ok? Aqui no nosso caso, entre o orçado e o realizado. Então, lá na atividade sumativa de vocês, também tem essa questão do orçado e do realizado. Então, eu indico que vocês busquem criar gráficos assim como este e somente dessas duas variáveis, ok? Do volume orçado e do volume realizado, e um outro gráfico somente com percentual ali, para vocês conseguirem enxergar, né, qual que foi essa variação, tanto negativa quanto positivamente, ok? Então, você consegue analisar. Então, sempre que nós visualizarmos os gráficos, eles vão dar sinais importantes do que está acontecendo e o porquê. Então, nesse caso, foi facilmente verificado que o volume que a gente orçou, ou ele mandou para a produção, foi muito inferior do que o que realmente foi realizado. Tranquilo essa atividade também? Beleza? Alguma dúvida? O José perguntou se na sumativa serão 3 gráficos. Eu acho que fica mais visual para vocês esses 3 gráficos, tá? Do que vocês fazerem um só e acabarem se perdendo ali na interpretação, tá? Até porque é a partir desses dados que vocês vão fazer toda a análise, ok? Então, se você conseguir colocar os 3 num só, que ficar ali bem visível, tranquilo. Mas eu recomendo que para análise faça separado. Não, Daiane, eu digo assim, você faz um gráfico só, por exemplo, aqui, para um orçado e realizado, sempre, né, as duas variáveis. Então, por exemplo, nesse aqui, eu fiz análise do volume entre orçado e realizado, tá? E um outro só para variação. Tranquilo? É isso mesmo. Eu tinha entendido que você estava questionando se era para fazer um do orçado e um do realizado. Não, faz desses dois e depois só um para variação, que eu acho que vai ficar muito mais fácil o entendimento de vocês, ok? Até se vocês tivessem que apresentar para o seu gestor, como que você iria preferir? Então, pensem nisso. Quando vocês, por exemplo, se tivessem uma reunião da sua empresa, que você deveria, né, demonstrar o que você achou, você não vai trazer texto para uma apresentação, você vai utilizar gráficos,
ok? Então, qual que seria a forma mais visível para você demonstrar isso? Então, pensem sempre nisso. Com certeza, Gisele. Gisele trouxe aqui que acha melhor separado, que fica visualmente melhor o entendimento. O gráfico para a variação precisa ser em porcentagem? Olha, eu acho que isso não vai interferir muito, tá? Então, você pode pôr em porcentagem ou não, só daí coloca na referência que é em porcentagem, tá? Então, isso eu acho que não interfere muito, beleza? Então, agora, pessoal, a gente vai sair um pouquinho dessa parte prática, que eu quero conversar com vocês alguns conceitos, tá? Então, aqui eu trouxe, não está, digamos, copiado e colado do material que vocês leram, mas eu acho que tem alguns pontos aqui que eu trouxe que vai ser muito importante a gente discutir. Claro que lá tem o mesmo conteúdo, tudo, só que aqui é um pouquinho diferente, digamos, a forma a ser apresentada. Então, primeiro, a gente tem que pensar que quando a gente fala em orçamento, a gente não está falando num orçamento, tá? Simplesmente, a gente está falando de um sistema orçamentário. Então, quando a gente fala de um sistema orçamentário, principalmente no nosso poder público, nós trabalhamos muito com orçamento, então tem um sistema orçamentário muito mais utilizado. Claro, não tão corretamente, né? Mas nós temos esse sistema orçamentário. Então, quando a gente fala de sistema orçamentário, nós estamos falando de planos e políticas, né? Que são estabelecidos, né? Então, ele vai estabelecer nessa política e planos os valores financeiros, o que a gente espera. Então, nesse sistema orçamentário, a gente faz toda a parte de planejamento, controle e, claro, verificar se realmente a gente está tendo esse resultado. Então, esses são os pontos principais de um sistema orçamentário. Fazer o plano, traçar políticas, então, essas políticas que a gente fala, a gente vai transcrever ali qual tipo de modelo orçamentário que a gente está usando, se é flexível, se não é, se é base zero. Então, aqui a gente vai trazer tudo sobre como a gente vai trabalhar na organização. Então, nós vamos, a partir desses planos e políticas, determinar os valores financeiros, né, para cada centro de custo ou para cada área, dependendo da sua empresa, e, claro, com o objetivo de trazer resultados operacionais, né? E, claro, mais importante quando a gente fala, executar os acompanhamentos e, desta forma, verificar esses desvios, como no exemplo anterior. Então, lá na nossa atividade formativa, a gente viu que teve um desvio muito grande. Então, se nós temos um orçamento que nós possamos acompanhar ali mês a mês, ali a empresa já tinha tido esse start, que vendeu mais do que esperava, então a gente conseguia visualizar maior e tomar novas atitudes, traçar um novo orçamento e assim por diante. E essa imagem não está muito boa, mas eu gosto muito dela, que é falar aqui desse sistema. Então, quando a gente fala num sistema orçamentário ou de um plano orçamentário, nós temos 3 pilares principais, que é o planejamento, a execução e o controle. Então, quando a gente fala em planejar, nós estamos, né, fazendo o plano em si. Então, temos o plano de vendas, o plano orçamentário para produção. Então, nós temos todos esses orçamentos que integram um orçamento gigante só, ok? Então, nós temos todo esse planejamento. Lembrando que nós temos que fazer o planejamento em base com o que foi estabelecido na estratégia, os objetivos e etc. Aí nós temos a execução em si, que é o dia a dia, né? Então, colocar em prática esse orçamento, ok? E nós temos o controlar. Então, controlar aqui é aquele da gente verificar o que foi orçado e o que realmente foi realizado, ok? E essa parte do planejar, executar, controlar, ele é algo cíclico, então ele não acaba nunca,
tá? Então, a todo momento, você vai fazer um planejamento, vai executar, controlar. Então, aqui, chegou no controlar, mesmo que esteja tudo certo, você pode melhorar em alguma coisa. Então, você pode traçar novas ações ou mudar o orçamento e assim por diante. E então, você vai voltar lá no planejar, executar e vai controlar novamente. Então, isso é bem cíclico. E quando a gente fala de planejar, executar, controlar, a gente pode colocar esses três pilares em qualquer coisa que a gente vai realizar algum tipo de planejamento, tá? Então, esse também é a nossa base para planejamento. Então, quando se for falar de planejamento estratégico, vocês também vão visualizar esses três pilares. Então, claro, nós temos diversas ferramentas para isso, e cada qual daí pode acrescentar novos pilares ou não, né? Então, essa é a base. Então, é muito importante a gente pensar assim quando a gente vai traçar o orçamento. Por quê? Para a gente não pensar que é desfocado. Ah, eu sou financeira, vou traçar o orçamento, é isso que eu tenho de dinheiro e pronto. Sem pôr em prática os objetivos, sem verificar o planejamento organizacional como um todo. Aí nós temos o ciclo orçamentário, ok? Então, segue mais ou menos aquele ali, o planejar. Então, quando a gente fala do planejamento, então do desenho, né, da empresa. Então, aqui, ó, a gente fala do desempenho da empresa como um todo. Então, aqui a gente vai estruturar esse planejamento a partir, então, daquilo que eu estava falando até agora, batendo, que são os objetivos e etc. Aí nós vamos falar do estabelecimento. Então, a gente tem que ter parâmetros de referência. Então, nós traçamos lá o que a gente quer, né, que seja o nosso orçamento, e a partir desse, então, nós vamos verificar o que foi realizado ou não. Terceiro ponto, análise das variações. Então, é necessário que nós verificamos essa variação para ver se está dentro do limite ali, digamos, aceitável, se a gente precisa fazer um novo plano orçamentário ou não. E, por último, replanejamento, né, que é o que eu falei anteriormente, de verificar e se tiver algum problema, alguma discrepância, você conseguir corrigir. Tranquilo, pessoal, até aqui? Tranquilinho? Beleza. Então, nessa imagem, eu acho que fica bem visível essa parte do planejamento e do controle. Então, para a gente realmente saber o que é planejamento, o que é controle. Então, quando a gente fala aqui do sistema de planejamento e controle orçamentário, nós temos, primeiramente, o plano estratégico, ok? Segundo, o plano operacional. A partir do plano operacional, nós vamos ver quais são os componentes físicos que nós precisamos, quais os equipamentos, qual matéria-prima e etc. Então, aqui a gente vai trazer os componentes físicos, aí nós passamos para os componentes financeiros. Então, a soma desses componentes, nós vamos, então, chegar ao nosso orçamento, ok? Então, essa seria a etapa do meu planejamento, ok? Então, tem meu planejamento estratégico, meu plano operacional e o orçamento. Por isso também que vocês estudaram sobre os níveis, né, dentro da organização. Estratégico, operacional e assim por diante, ok? Tranquilo? Aí nós temos aqui a parte do controle, tá? Então, o controle, ele vai iniciar, claro, na sua execução, então, na execução ali das atividades que darão base para nós termos os valores realizados, tá? Então, aqui nós temos a execução, depois, claro, depois que a execução, ou seja, a ação em si ocorre, nós temos os resultados obtidos. Então, aqui, nós vamos ter os nossos resultados obtidos. Aqui nós podemos utilizar também aquele conceito de métricas. Então, alguns alunos estão com dúvidas sobre o KPIs e etc. Aqui nós podemos também utilizar que são métricas, tá? Então, nós temos os resultados, tá?
não deixa de ser que resultados obtidos, mas esses resultados também podem ser métricas nossas. O que seriam métricas? Então, métricas são resultados em si. Então, digamos, volume de vendas. Então, seria uma métrica. Digamos, uma variável só, ok? Então, a métrica é o que vai compor os indicadores e os KPIs, tá? Os KPIs e os indicadores têm um pouquinho de diferença, e vou deixar para falar, eu acho que já vou falar. Então, os indicadores, normalmente a gente trabalha a relação de duas ou mais variáveis, normalmente a gente utiliza duas variáveis e a gente tem ali o resultado seco. E quando a gente fala do KPI, ele é um indicador, vamos por assim, um pouquinho mais elaborado. Tá? Então, por exemplo, aqui nós poderíamos fazer como um indicador, tá? Utilizar a métrica do volume de vendas orçado e o volume de vendas realizado. Veja, eu tenho duas métricas. Um é realizado e um é o orçado. E eu faço, então, um indicador quanto que foi essa variação, né, entre o orçado e o realizado. Pronto, eu já tenho um indicador. Tranquilo? Aqui o indicador e o KPI. Antes da continuidade, entenderam essa diferença? Tranquilo? Beleza, a Juliana disse que sim. Os demais também entenderam? Por favor. Se tiverem dúvidas, só perguntar. Aí tá, aqui a gente teve os resultados, ok? Então aqui a gente podia dizer que são as nossas métricas. E o próximo ponto é a análise dos desvios. Então, para interpretar, nós precisamos de indicadores, nós vamos utilizar os gráficos. Então, isso tudo aqui na análise dos desvios, tá? Para verificar ali o orçamento, ok? E a partir do momento que nós verificarmos que ele tem alguma discrepância ou se poderia melhorar, nós vamos, então, desenvolver medidas corretivas. Então, esses resultados obtidos, análise dos desvios e medidas corretivas, elas se enquadram, então, no controle. Ok? Tranquilo, então? Planejamento e controle? Beleza, vamos lá. Aí, é para falar um pouquinho do plano orçamentário. Então, quando a gente fala do plano orçamentário, então a gente está falando do planejamento, que a gente já falou. Definição de referência, então aqui são as referências, normalmente a gente faz ali pelo orçamento. Ou a gente pode também traçar aqui essas definição de referência por meio dos indicadores, um percentual. Então, você também pode trazer isso no seu plano orçamentário. E, claro, por último, a observação das variações. Então, novamente, quando a gente fala de orçamento, nós estamos falando de uma previsão, né? Uma projeção. Então, nós estamos, de certa forma, fazendo essa previsão. Então, novamente, planejamento, orçamento e controle. Por que eu bato tanto nessa tecla? Porque quando você vai para dentro da organização, o que você mais vê é o planejamento, tá? E você faz o orçamento, faz planejamento, e daí ele só para cumprir tabela, ele tá lá. Perguntar, tem orçamento? Tem, mas eles não fazem esse controle. Ou muitas vezes só utilizam um orçamento só para dividir as verbas entre setores, ok? Então, eles não colocam em prática, eles não verificam, eles não fazem essa análise tão importante que é em relação ao controle. Então, quando a gente fala desse controle, que eu coloco aqui um asterisco, que eu acho que é uma das partes muito importantes, vejam, vocês viram lá,
se eu não me engano, na semana 7, que ele traz ali as demonstrações, né, contábeis, né, a relação com o nosso orçamento. Então, ele traz lá o balanço patrimonial projetado, ele traz a DRE projetada, que nada mais é, né, do que fazer essas projeções. Então, em base de tudo que você faz, né, você cria esses demonstrativos contábeis. Por exemplo, você vai fazer um empréstimo num banco, você vai solicitar um empréstimo para sua organização, alguma coisa, o banco pode sim, eu quero suas demonstrações atuais e também as suas demonstrações projetadas para o próximo ano. Então, quando a gente fala desses projetados, a gente está fazendo sobre o nosso orçamento, então, sobre o que você está querendo. Então, quanto de lucro eu quero ter para o próximo ano. Então, isso são dados que você vai trazer nesse orçamento. Quanto será preciso faturar para isso? Então, quanto que eu preciso vender para ter esse lucro, né? Então, quais os custos e despesas que eu vou manter nesta operação ou vou reduzir? Será que eu preciso comprar mais máquinas, equipamentos, estrutura? Temos as pessoas que precisamos, então será que a nossa mão de obra ali nós temos o suficiente para suprir esse crescimento? Então você precisa verificar todos os aspectos, ok? E, claro, né, tudo isso entra num bem maior, então não é somente você fazer ali as projeções de orçamento, de venda, então ele é muito além, ok? E aqui, novamente, a fases do controle, né, que é o previsto, o realizado, o acompanhamento e a revisão. Ok? Tranquilo até aqui? Eu acho que eu já bati bastante nessa tecla, acho que vocês já estão aí. E já estão sabendo de cor, né? Então, se cair lá na avaliação, quero ver todo mundo acertando sobre o controle orçamentário, ok? Então, controle nada mais é do que verificar o que foi planejado e o realizado e ver para que lado que pendeu mais, né? Ou menos, né? Então, se teve maiores valores no planejado, menos no realizado, por que isso aconteceu? Então, veja, essas informações são tão ricas para a organização que a partir disso ele começa a analisar. Será que aconteceu alguma coisa no mercado que minha empresa está inserida? Então, por exemplo, a Covid-19, certo? O ano passado, as empresas tinham toda uma projeção orçamentária para o ano inteiro. O que aconteceu? Abre, fecha, para de produzir, não para, os funcionários pegaram Covid. Então, nós temos diversas variáveis que impactam no resultado da empresa. Então, na hora que a gente pega aqui e vai ver que o nosso realizado for muito inferior ao planejado, já vai acender o alerta. Opa, que vai acontecer? Claro que com a Covid-19, isso ficou na cara, digamos assim, que é um dos aspectos. Mas nós temos vários outros aspectos, ok? Então, devido a essa crise, nós tivemos aumento do dólar, aumento de gasolina, de gás, que são matérias-primas, né, para as organizações, luz, a falta de água. Então, a gente teve vários digamos, fatores que podem se interferir na organização como um todo. E o orçamento ele está aqui para auxiliar as empresas a poderem visualizar onde pode se precisar cortar, o que não, e assim por diante. Então, o orçamento, eu digo que, se não for o coração, é um dos pulmões da organização, né? Então, sem ele, a empresa está ali à deriva e digamos, à mercê de qualquer intercorrência. Aqui eu trouxe um exemplo lá do e-book de vocês, que é o orçado real e a variação, ok? Então, lá tem essa planilha. Então, quando normalmente você tem um sistema
que tem ali tudo relacionado, contabilidade, finanças, etc., quando você faz esse orçamento, você já gera automaticamente um relatório, tá? E daí aqui, quando você for gerar esse relatório, ele já vai trazer essas informações aqui, ó, principais, ok? Então, ele vai te trazer lá quanto que foi o orçado, quanto que foi o real e qual foi a variação, tá? Essa parte aqui é o que o gestor, né, deverá fazer a interpretação, ok? Então, a gente vai verificar, claro, que aqui, com menos dados, menos informações, nós temos, se vendeu menos, por exemplo, ali na venda, a gente sabe que reduziu 10 unidades. Então, ali, vendeu mais do que o valor orçado. Então, ó, veja, o meu orçado era R$ 1.000, eu vendi por 1.200, ok? Então, isso tudo nós temos de variação, tá? Então, isso que nós vamos analisar e aqui é o que você vai falar, o que que aconteceu, ok? Então, como que ficaria isso lá no sistema? Então, esse é um exemplo, eu peguei um exemplo mais antigo, porque é difícil você conseguir informações sem ter dados, né, da empresa em si, mas esses dados aqui foi muito rico. Por quê? Isso aqui foi um demonstrativo do resultado de exercício, então aqui, ó, ele traz as variações, né, planejado versus realizado. Então, esse é o relatório que o próprio sistema vai dar para você. Então, você lançou as informações, né? Ele já vai trazer para você, então, todos esses dados. Como eu mencionei lá no exemplo anterior, nós temos o planejado, o realizado em fevereiro, né? A variação em reais, né? Na moeda corrente, e a variação em percentual. Então, esses cálculos, ou normalmente o sistema já vai te dar. Então, ali você tem receita de vendas brutas, deduções da receita, receita de vendas líquidas. Então, aqui já vai te dar todas essas informações. Então, vejam, o cálculo ele é importante, mas o sistema já te auxilia, ok? Você tem que saber se o cálculo está correto, para ver se o sistema não está falhando e etc. Mas o que é importante para vocês é realmente verificar e acompanhar essas informações, verificar as variações, o porquê que aconteceu isso. Então, o relatório em si é um instrumento e cabe a vocês saberem interpretar. Então, aqui ele demonstra, ali, o sistema já vai trazer automaticamente ali as informações relacionadas ali ao que foi lançado. A Daiane perguntou, no trabalho teremos que fazer neste mesmo modelo ou pode ser da forma que fiz e mandei para a senhora, não fale com a gente? Olha, aqui não precisa ser dessa forma, tá? Até porque vocês vão fazer ali o gráfico, então você pode fazer separadinho, como eu mostrei ali na resolução da atividade, não tem problema. O que é importante é que tenha as informações, ok? E, claro, a análise ali do que aconteceu. Tranquilo? Então, seria isso. Mais alguma dúvida? Tranquilo para vocês? Acho que eu falei demais hoje, bati bastante no controle, né? Porque eu acho que é um ponto muito importante na experiência que eu tenho na organização. É isso que falta. Então, a Daiane que trouxe em relação aos KPIs, está com dúvida. Então, vamos lá. Deixa eu, antes de terminar, entrar ali no KPIs e indicadores, só um pouquinho, Daiane, que eu já vou chegar na tua dúvida. Eu quero, então, trazer aqui os 5 vilões do planejamento estratégico. Então, primeiro, desvincular o plano estratégico do orçamento, pensar que todos compraram um plano, então aqui é bem importante, porque é necessário nós informarmos a organização ou os responsáveis de cada setor sobre esse plano, né? E que eles comprem essa ideia para realmente trabalharem sobre aquilo que a gente está esperando. Desatrelar a recompensa dos resultados, não
explicar e detalhar o plano. Então, esse aqui, ele vem aqui, né, de encontro, né? Então, é necessário, sim, explicar o plano e não dar tempo ao longo prazo. Então, a gente sabe que, quando a gente fala do orçamento, nós estamos falando do curto, médio e longo prazo. Então, é muito importante a gente também pensar no longo prazo. Ok? Então, agora eu trouxe aqui, porque eu tive muitas dúvidas relacionadas aos indicadores e KPIs, né? Então, vamos lá. Então, aqui, a Daiane trouxe em relação aos KPIs. Deixa eu só ver aqui a dúvida da Gisele. Na formativa 6, eu fiz a tabela e os gráficos. Posso seguir o mesmo padrão na formativa? Pode sim. Pode sim. Fazer a tabelinha, os gráficos. Eu já tive aluno que mandou para mim dar uma olhadinha, que ele estava com dúvida no formato, não na atividade em si. Ele mandou no Excel, então ele fez até análise no Excel. Se vocês quiserem utilizar só o Excel também, sem problemas, tá? Então, não precisa ser regradinho, tá? Então, aqui, Daiane, a relação do KPIs e indicadores. Então, aqui, vamos dizer que vocês devem apresentar os indicadores, tá? Então, quando a gente fala ali dos indicadores, nós estamos falando como que a gente vai medir esse realizado, orçado. Então, a gente pode ter indicador de desempenho, nós podemos fazer o indicador da variação entre orçado e realizado. Então, você vai trazer esses indicadores, tá? Então, quando a gente fala de KPIs, KPI, ele fala, né, mais de informações mais lapidadas. Mas na nossa disciplina aqui, a gente falou um pouquinho mais de indicadores. Então, pensem em indicadores. Então, como que eu vou conseguir mostrar um indicador para a empresa em si? Deixa eu ver se eu trouxe aqui. Então, por exemplo, eu trouxe esse aqui que são um exemplo, claro que não é totalmente relacionado ao orçamento, só para vocês entenderem o que é o indicador que eu quero que vocês tragam, ok? Então, aqui, nós temos o objetivo, tá? Nós temos lá que é o crescimento de receita, ok? Para verificar esse crescimento de receita, eu vou utilizar um indicador que é o percentual de crescimento sobre o ano anterior. Então, veja, quando a gente fala de indicador, nós sempre estamos verificando duas métricas, né? Então, duas variáveis, ok? Então, aqui, o percentual de crescimento do ano anterior com o crescimento desse ano, o percentual do orçado e do realizado. Então, sempre ali verificar algo, ou a variação, ou aumento, e assim por diante, ok? Aqui o outro exemplo, ó, quero saber o retorno sobre o meu investimento, que é o próximo aqui. Então, vou utilizar o indicador que é percentual de lucro líquido sobre o meu investimento. Então, aqui tem duas métricas também, o líquido e o lucro líquido, né, desculpe, e o investimento, tá? E aqui, elevar a demanda, então, quanto que é o percentual ou a taxa de elevação dessa minha demanda, a gente fala de taxa de conversão, aqui a gente utiliza até mais para a parte online, né? Mas o que é? Você atrair esse cliente e ele realmente virar o seu cliente, então, digamos assim, você atrai a pessoa até a sua organização e quando você transforma ela, vamos por assim, em cliente, ele acaba tendo essa taxa de conversão, ok? Entendido, Daiane, o que seriam esses KPIs? Então, vamos supor que os KPIs seriam os nossos indicadores, para facilitar, certo? Tem dúvida ainda? Não precisa de cálculo, Daiane. Não precisa. Se quiserem, podem fazer, porque já tem ali. Mas não precisa. Se vocês disserem para mim o que seria um indicador, o que eu preciso saber é isso. Ah, eu quero tal coisa, o que você vai fazer? Como você vai medir? Tranquilo? Não necessariamente não precisa de cálculo. Beleza, pessoal? Então, tá ok. Então, pessoal, tenha mais alguma dúvida antes de eu finalizar esse encontro? Tá tudo tranquilo? Estão ansiosos para
para avaliação, que já está aí. Então, a Ellen trouxe por enquanto sim. Então é isso, pessoal. Então, se vocês tiverem dúvidas, a Juliana está ansiosa, sempre fica, né? A avaliação sempre dá um gelinho na barriga, mas tenho certeza que vocês vão tirar de letra. E se tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato comigo lá pelo Fale com a Gente ou pelo fórum de dúvidas. Então, assim, não está tão rápido a resposta, porque eu estou com muitas dúvidas essa semana, tá? Então, assim que eu estou conseguindo, eu já estou respondendo a vocês. Tá ok? Vou finalizar.